torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. E Andrés Gomes chegou ontem à noite, já chegou com vontade, dando entrevista, falando que está preparado para poder, né, jogar, está em ótima forma. Mas o Vasco vai fazer agora os exames necessários que tem que ser feitos, os exames médicos. E depois, né, vai para o CT Moacir Barbosa para poder fazer alguns testes físicos com o rapazinho. E, pai, vamos torcer para que tudo dê certo, para que ele possa já entrar e fazer a diferença no Vasco da Gama. Mas, né, como todo mundo já sabe, precisamos trazer um zagueiro, porque a zaga do Vasco vem dando docinho direto, vem marcando fofo. Então, filho, não dá para ficar entre a quinta e a terceira zaga mais vazada do Brasileirão. Isso tem que ser consertado e o Fernando Diniz está desesperado, querendo trazer um zagueiro o mais rápido possível. E para isso o Admar Lopes viaja para a Europa a fim de resolver a contratação de Carlos Cuesta. O diretor executivo de futebol vai tentar destravar, né, algumas conversas e andamentos com outros jogadores que atuam na Europa. O Vasco busca ainda mais um zagueiro e um atacante para fechar o elenco. O Vasco quer mais um defensor para o lado esquerdo, né, da equipe. Ou seja, precisamos muito de dois defensores. O Vasco entendeu, né, finalmente, a gestão do Pedrinho com a comissão técnica do Fernando Diniz, entenderam que precisam fechar a casinha e precisam de zagueiro. E para isso eles vão fechar a casinha contratando um zagueiro do lado direito e um zagueiro para o lado esquerdo, mas também não deixando de lembrar que precisamos também de um centroavante e de um meio de campo. E para isso o Admar Lopes está na Europa para poder tentar fazer essa diferença aí. Como é que dá o nome? Algumas contratações estão sendo feitas. Algumas contratações não, sondagens e especulações. Mas alguns jogadores aí, né, que está sendo muito falado, muito ventilado aí pelo Vasco da Gama, que é o Chancel Mbeba Mangalu, ou seja, porra, o nome do negão é difícil, hein, filho? 31 anos, zagueiro, né? O último clube foi o Olympique de Marseille, né? Ele é do Congo, né? Congolês, ele é congolês. Sem clube no momento. O financeiro atrapalha, entendeu? A parada né, chamam ele de Mbeba, um negócio assim, né? Sei lá como é que é o nome do cara. Eu sei que, porra, cara, é um zagueiro e o Vasco tá tentando trazer ele. Só que, mesmo ele estando sem clube no atual momento, o salário do negão é caro, parceiro. Então o Admar Lopes foi para lá para tentar conversar, tentar ver, explicar, né, a respeito da moeda brasileira, né, porque não dá para eles virem para cá achando que vai ganhar o que eles ganham na Europa, não tem condições. Mas um jogador desse costuma vir para ganhar 900 a 1 milhão de reais. Menos que isso aí eu acho que os caras não vão aceitar, os empresários, né, em si não vão aceitar. Mas no momento atual ele está sem clube e as chances de o Vasco conseguir alguma contratação, trazer esse jogador, pode ser grande, se nenhum clube atravessar o Vasco da Gama, né, principalmente lá na Europa ou na Arábia Saudita, porque uma vez que atravessou já era, filho, aí a situação fica difícil, não tem como o Vasco, como é que se dá o nome, cobrir, né, esses valores. Já o Bruno Zapelli, argentino, meio campista do Atlético Paranaense, de 23 anos, o Atlético Paranaense recusou a proposta do Vasco e esse aí não tem condições nenhuma de vir para o Vasco da Gama no atual momento. Então esquece esse nome aí, deixa isso quieto. Já o Nani Tamo, o Jonathan Icone, né? Chamam ele de Jonathan Icone, o Icone, 27 anos, francês, canhoto, ponta esquerda, é da Fiorentina, da Itália. A compra definitiva, contrato de 2 anos com opção de renovação por mais 1 ano, de salário alto, galera. Então o Vasco está tentando comprar esse jogador em definitivo, porém o que está pegando aí é o salário dele, que é muito alto. A Fiorentina da Itália não está fazendo questão nenhuma de segurar o jogador, já abriu mão, porém o Admar Lopes está tentando conversar ele também a respeito de salário no Brasil,
que não pode ser o mesmo da Europa, não tem condições nenhuma. Então, cara, o que esbarra nessas contratações vindo da Europa para cá é isso. É os jogadores acharem que tem que chegar aqui ganhando a mesma coisa que lá, ou até mesmo querendo reduzir pela metade. Só que a metade ainda é muita coisa para o Vasco da Gama. Então fica difícil o Vasco da Gama brigar, né, de igual ou até mesmo, né, de uma forma menor, porque o euro é triplicado, cara. O euro é quase 6 vezes mais que o real. Então ainda que o cara chegue lá, né, o cara tá ganhando 1 milhão de euros lá, então o cara tá ganhando 6 milhões de reais. E aí o cara quer chegar aqui ganhando, tá, beleza, eu reduzo meu salário para, beleza, pela metade. Qual é a metade? 3 milhões. Mas não tem, cara, não cabe, não tem condições. Fica difícil, né, brigar com uma moeda muito forte, não é nem brigar com os países europeus, é a moeda que é muito forte, entendeu? Se ainda fosse o dólar ainda consegue brigar, mas o real não tem condições nenhuma. Então o Jonathan Icone, cara, 27 anos, moleque ainda é novo, francês, canhoto, ponta esquerda, é tudo que o Vasco quer, só que, porra, não tem como pagar o salário para esse jogador. Mas o Admar Lopes foi lá tentar e vamos ver, torcer para que ele consiga fazer essa contratação aí. Já temos aí também o Jean-Emile Júnior, o Nana, conhecido como Onana aí no futebol, 25 anos, camaronês, meio campo, volante, né? Gosta muito de ajudar na defesa, joga no Besiktas. O Vasco está tentando empréstimo de 1 ano com opção de compra. O Vasco tenta trazer o jogador a custo zero, assumindo somente os vencimentos mensais do atleta. Então o Vasco, cara, ele tá a campo, o Admar Lopes está lá, tá brigando, tá tentando trazer esses jogadores, tá filtrando alguns jogadores para poder estar trazendo, porém as chances de conseguir essas contratações só esbarram no financeiro, galera. O Vasco da Gama só esbarra nisso. Fora isso, não tem outro problema. Então, se vier aí um time da Europa, um time da Arábia Saudita ou até mesmo da China, consegue atravessar o Vasco da Gama pela fraca moeda que nós temos, que é o real. Se fosse brigar lá na Argentina, no Chile, na Venezuela, eu falaria para vocês que, pô, cara, tudo certo. A moeda de lá é tudo fraca, né? O real está muito forte em cima, né, dos países sul-americanos. O Brasil é o único país sul-americano que está com a moeda muito forte no país, né, sul-americano, no território sul-americano. Saiu do território sul-americano, filho, o real perde. Perde pro dólar, perde pro euro, perde até lá para a moeda da China lá, filho. Então fica difícil a gente brigar com a Europa, com a Arábia Saudita, com os americanos. Aí fica difícil. Mas fora isso, cara, dá para chegar. Eu acho que dá para poder buscar jogadores nos países, né, sul-americanos, mas o Admar Lopes cismou de ir para a Europa. Aí eu não sei porque eles estão buscando esses jogadores na Europa, uma vez que o Admar Lopes foi apresentado e falado que ele conhece muito o futebol sul-americano. Então acho que no futebol sul-americano o Vasco teria mais chances de estar trazendo jogadores, mas resolveram ir para um outro lado do mundo e aí a coisa começa a se complicar. Então temos aí, cara, o Imbaba, né? Temos o Jonathan Icone e temos o Onana. Então vai 3 jogadores, né, que possam estar fazendo diferença no Vasco da Gama. Pode vir, pode ajudar muito. São uns caras muito raçudos. Pô, então a gente pretende, cara, hoje, né, tá fechando aí com um defensor lado esquerdo, um volante, né, um meio-campista, mas seria, particularmente para mim, seria um jogador que viria para poder estar ajudando na substituição do Felipe Coutinho. Nenhum desses 3 jogadores que eu falei aqui consegue fazer essa função do Felipe Coutinho. Nenhum desses 3 jogadores, né? A não ser o moleque aí, né, o Bruno Zapelli aí, que é meio campista, mas eu também não fui falado se ele é um meia armador, né? Um meia de ataque, igualmente o Felipe Coutinho. Mas de restantes, cara, o Imbaba, o Icone e o Onana são jogadores muito aguerridos, muito fortes, mas não vão fazer esse sistema que o Felipe Coutinho faz. Né, a gente já viu ele aqui, é zagueiro. O outro é ponta esquerda e o outro é um volante. Então são essas 3 tentativas aí que o Admar Lopes está tentando trazer lá da Europa. E se der certo, filho, a gente começa a construir um novo time para o Vasco da Gama brigar nessa segunda fase aí do Campeonato Brasileiro ou até mesmo até na Copa do Brasil.
Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, galera. Valeu!